Boa noite, seres infinitos de infinitas possibilidades, iniciando a nossa live desmistificando as constelações sistêmica familiar e o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, lindezas, beijo, gatinha, Ana Luísa, Nani. Boa noite, muito boa noite. Ontem eu me permiti descansar, fazer algumas outras coisas, né? E hoje estou de volta para retomar aí a leitura desse livro aqui fantástico, Quando Fecho os Olhos, Vejo Você, da Úrsula Frank. Oi, lindona! Pois é, antes da gente iniciar a leitura de hoje, eu vou trazer uma clareza aqui de uma questão, né, que me veio hoje de manhã. Uma cliente, uma pessoa entrou em contato, né, gostaria de estar marcando aí uma sessão de constelação familiar online, né, porque a gente não tá podendo ainda no presencial. E a pergunta foi: Patrícia, em uma sessão eu consigo resolver todos os meus problemas? Que mais é possível, né? Eu desejo que sim, porém, quantos anos faz que você vem carregando, né? Pesos, mágoas, tristezas, rancores e o que mais é possível. Tudo o que isso é e representa, tudo que está abaixo disso também, qualquer vida, dimensão, realidade. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, se pá, liberar, destruir, descriar. Por amor a vocês, sim? Sim. Tá feito. Boa noite, Maurício. Pois é. Então é o seguinte, as constelações familiares, tá? A sessão de constelação familiar, como a gente vem lendo aqui nos livros, tem pessoas que fazem uma sessão, né? E, enfim, resolve várias questões aí da vida. E aí demora muito tempo para fazer outra sessão de constelação familiar, tá? O fato é que depende de até quando você se permite, você se entrega à sessão, tá? Tem muitas pessoas que vêm na sessão com uma pulga atrás da orelha, sabe? Imaginando que é uma coisa de outro mundo, que acontece isso, aquilo, porque comprou crença de outras pessoas e que não conhece, mas a outra pessoa falou que é assim, assado, fritado, cozido, tudo isso que representa. Vão destruir, descriar? Sim, tá feito. Entendeu? Então, depende de quanto você se permite e se entrega à sessão, você vai atingir um resultado na sua vida. Mas a gente parte do princípio que eu fiz 37 anos da minha vida, tá? Acumulando coisas, né, no meu corpo, na minha mente, no meu inconsciente. Em uma sessão eu quero que resolva todos os meus problemas, tá? Depende, né? Quando você vai e se permite as sessões de terapia, sessões de... Enfim, da terapia que for, gente, tá? Se você não fizer a sua parte, de nada vai resolver, tá? A gente vem, traz a clareza, tá? Traz consciência pra sua vida, só que se você pegar essa consciência, né, que você teve durante a sessão e não fizer absolutamente nada, não levantar o bumbum aí da cadeira e agir para que as coisas aconteçam na sua vida, sinto muito, mas nada vai resolver. Você vai ter a consciência, mas você não tá afim, né, de partir para ação. Então, o que se requer é você levantar o bumbum aí, né, e partir para ação. Aí, né, conversando através do WhatsApp e a pessoa me questionando, tal, o valor da consulta e papapá. Então é porque o investimento, né, tal, é um pouco alto e isso e aquilo. Verdade. Aonde você está parado, né, e aonde você está com um ponto de vista que o investimento é alto para investir na pessoa mais importante que existe na sua vida. Porque muitas vezes as pessoas acabam investindo dinheiro, e nada contra isso, tá?
Cada um escolhe o que escolhe, até que escolher diferente, tá? Agora, para uma viagem ou para qualquer coisa que seja, para uma vestimenta, para um sapato, para qualquer coisa que seja, né? A pessoa investe o dinheiro com gosto, com prazer e tal. E quando é para investir na pessoa mais importante, para a pessoa se autoconhecer, se autodesenvolver e viver uma vida mais leve, mais divertida, se abrindo aí as infinitas possibilidades, é tão difícil assim, é tão complicado, né? Tem vários questionamentos e os porquês da vida. Tudo na vida são escolhas, tá? Eu escolhi, né? Há 7 anos atrás, investi na pessoa mais importante da minha vida. E até hoje, eu continuo investindo na pessoa mais importante da minha vida. Eu, tá? Então, os cursos que eu faço são cursos caríssimos. E que me dão, assim, uma consciência. Uau! Investiria todo mês, se fosse necessário, em cursos assim, porque eu escolho cada vez mais consciência para minha vida. Eu escolho viver uma vida diferente, eu escolho viver infinitas possibilidades. E cada vez que eu escolho isso, mais possibilidades aparecem na minha vida. E cada vez que eu contribuo com vocês, que eu contribuo nas redes sociais, no WhatsApp, orientando, né, vocês, entregando conteúdos de valor, mais possibilidades se abrem na minha vida. Aonde você está preso, que você não pode gravar um vídeo, ou fazer um trabalho, ou alguma coisa nas redes sociais, orientando outras pessoas, porque se eu for orientar outras pessoas, as pessoas não chegam até a mim para fazer terapia, ou isso ou aquilo. Tudo isso que representa tudo que está abaixo disso. Vamos agora dissipar, liberar, destruir, descriar, rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar do nosso sistema, do nosso universo por amor a nós? Sim, tá feito. Quanto mais eu dou, quanto mais eu entrego conteúdo de valor, mais possibilidades se abrem na minha vida. Que crença você se apegou, que você acha que você vai entregar o que você sabe e você não vai ter retorno daquilo, né? Não crie expectativas, porém entregue o que você sabe, porque tem pessoas que requerem a sua contribuição. Tem pessoas que não escolhem e tá tudo certo, não tá no tempo delas, mas tem pessoas que escolhem se abrir cada vez mais possibilidades. Tem pessoas que escolhem elas. Tem pessoas que escolhem investir na pessoa mais importante da vida. Vamos lá? Então, fica uma reflexão aí. Verdade? Aonde você está investindo o seu dinheiro? Será que você está investindo o seu dinheiro em possibilidades para sua vida? Ou, né? Você não escolhe investir o seu dinheiro na pessoa mais importante para você, né? Então vamos lá, vamos baixar todas as barreiras para a gente poder receber tudo o que eu vou falar aqui, que vai muito além das minhas palavras, tudo que está escrito aqui no livro da Úrsula Frank, Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você. Baixar as barreiras, todas as projeções, expectativas, conclusões, separações, julgamentos que nós tenhamos a respeito dessa live de hoje, dessa leitura do livro da Úrsula, de mim, de vocês. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo por amor a nós? Sim, tá feito. Boa noite, Léo, Jana, Edna, Giane, sejam muito bem-vindos e vamos iniciar aí a nossa leitura. Quando fecho os olhos eu vejo você. Vamos falar hoje de corpo e respiração. O corpo está sempre em ressonância com os acontecimentos atuais e o conteúdo dos pensamentos, recordações e ideias. Quando o cliente fala sobre uma situação, ela a vivencia novamente a situação
em sua imagem interna e seu corpo reage como naquela época, como se o passado fosse realidade agora. Então, já vou parar aqui para trazer uma clareza para vocês. Quando a gente conta uma história do que a gente viveu, quando a gente conta uma história sem se emocionar e sem vir à tona algumas sensações, sentimentos, emoções, pode ser que aquela história já tenha sido resolvida. Mas quando a gente conta uma história e que a gente fica preso naquele sentimento ou fica mal com aquilo, é porque algo ali tem que ser resolvido ainda, tá? Então, quando a gente traz a história à tona nas constelações, o cliente meio que entra naquele mesmo sentimento daquela situação que se passou, tá? Então é aí onde a gente faz o movimento que vai trabalhar a causa e que dá liberdade, né, para a vida da pessoa. As reações que afloram são frequentemente sintomas dos quais o cliente reclama, porque se subtraem à sua ação intencional e compreensão consciente. Então a gente trabalha no inconsciente, tá? Neste ponto do trabalho terapêutico, trata-se principalmente de despertar o interesse do cliente pela sua respiração e pelo corpo. Se experimentar novas formas de comportamento e ligar experiências positivas a isso, poderá ampliar os padrões limitantes de sua história e de sua visão de mundo. Juntos procuramos por melhores estratégias do que aquelas que aprendeu e viveu até agora. A sua reação inconsciente, guiada pelos reflexos, se desenvolverá em direção a movimentos conscientes que gradativamente poderão ser adaptados de acordo com as suas ideias e de uma forma que seja adequada ao seu estado atual. Se o cliente fecha os lábios, respira pelo nariz, empurra o queixo para frente, respira baixo e cautelosamente, isso tudo são padrões que indicam como aprendeu a respirar. Esse como aprendeu a respirar, gente, é o seguinte: muitas vezes tem situações na infância que você tem que ficar quieto, às vezes você tá chorando e o pai ou a mãe pede para engolir o choro e parar de gritar, e é tipo um congelamento. Então, quando o cliente está respirando de tais formas na nossa frente, a gente consegue detectar que há algum trauma ali também e foi como ele aprendeu a respirar, porque sofreu algum trauma ali na infância, tá? Essa respiração apertada foi a maneira adequada e certa na época em que os padrões foram estabelecidos. O organismo se acostumou a isso e ele também. Nós precisamos incentivá-lo e convencê-lo de que existe um outro tipo mais satisfatório de respiração. Por isso que hoje muitas pessoas não sabem mesmo respirar, tá? Porque muitas vezes está preso lá na infância. A respiração é uma das funções do corpo que sempre podemos influenciar e mudar de acordo com os nossos desejos. Cada mudança do padrão respiratório traz uma transformação da consciência, da capacidade de percepção e do estado físico. Com isso, regulamos a nossa presença, assim como a nossa disposição e capacidade de percepção. Olha só. Que interessante, né? Cada mudança do padrão respiratório traz uma transformação da consciência, da capacidade de percepção e do estado físico. Com isso, regulamos a nossa presença, assim como a nossa disposição e a capacidade de percepção. Através da redução da atividade respiratória, podemos diminuir a quantidade de informações de uma forma que podemos suportá-las e lidar com elas. Através de técnicas especiais conectadas a uma determinada postura de nosso corpo, podemos aumentar a nossa presença interna e consciência, como acontece nas práticas de meditação já há centenas de anos. Por isso que meditação, yoga, né, que trabalha muito com a respiração, é muito benéfico, né, para nossa vida, tá? Ensina a gente a respirar direito.
O cliente pode observar a experiência da mudança imediata e a melhoria do estado físico, fazendo experiências com o seu padrão de respiração. Com o decorrer do tempo, essa habilidade para o relaxamento que a respiração leve, profunda e constante provoca, vai levá-lo a suportar melhor os estados de tensão e sentimentos difíceis. Ele pode se expor à situação de olhos abertos e não precisa mais recorrer às estratégias que o prejudicam a longo prazo. Lembra que eu falei nas outras lives com relação à respiração? Respiração salva vidas, né? Então, quando você tá num estado, uma situação interessante, num descontrole, a primeira coisa que você tem que fazer é respirar. Assim você se centra, oxigena suas células e tem mais sabedoria para resolver a situação, tá? Aprender. Quando estamos em situações difíceis, o nosso corpo reage recorrendo a padrões de experiências conhecidos e estratégias adquiridas ou aprendidas, na maioria das vezes automatizadas e por isso inconscientes. Se aprendemos cedo a proteger e colocar limites no nosso corpo através da tensão ou segurando-o em situações desagradáveis ou ameaçadoras, então provavelmente colocamos espontaneamente em tensão os nossos músculos da mesma forma em situações semelhantes até hoje, tá? Por isso que muitas vezes a gente sente uma dor no corpo tensional e tá ligada a alguma coisa inconsciente, tá? Algum gatilho que você foi buscar lá, inconscientemente. Dependendo da situação marcante da idade na qual o cliente adquiriu essas estratégias, existem áreas típicas que foram afetadas, principalmente ombros, testas, nuca, boca, maxilar, olhos, bacia, nádegas, cada parte do nosso corpo que se requer, né? Às vezes você tá com alguma dor em alguma parte do corpo, tem relação a alguma coisa, tá? Emocional, que tá no inconsciente, é óbvio, por isso que você não sabe, tá? Você não tem clareza, porque tá no inconsciente. Então, cada parte do nosso corpo significa alguma coisa, tá? O ritmo respiratório vai mudar de acordo com a situação e a experiência antiga. E nós respiramos inconscientemente de forma mais rápida, mais devagar, superficial ou profunda, mais no abdômen ou peito, ou paramos totalmente de respirar, tá? Uma outra lindeza aqui. Oi, Má, beijo. Oi, Fer. Andresa, tudo bem? A Má entrou e me lembrou muito aqui. O LPF também ajuda demais da conta na respiração, gente, tá? Trabalha muito com a respiração. A Marina, que é uma professora fantástica aqui de LPF, entrou aqui na live o LPF é fantástico, tá? Algumas vezes demonstra o reflexo que surge quando alguém se machuca. Tão logo sentimos a dor, nosso corpo fica tenso numa fração de segundos. Mordemos os dentes, aspiramos o ar, sibilando e o seguramos. Tem pessoas também, tá? Eu vou parando pra dar clareza em algumas coisas aqui. Tem pessoas que travam, né? Tem o famoso bruxismo, né? São tensões, tá? O que você... Verdade, então vamos lá, né? Em todos os lugares, tempos, dimensões e realidades, onde você fica segurando algo no seu corpo, né? Ao invés de ir, né, para as terapias, para as meditações, LPF, yoga, resolver as questões, né? E que você fica segurando no seu corpo e tensionando o seu corpo até não aguentar mais de dor. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo por amor a nós? Sim, tá feito. É como se segurássemos o tempo e com isso conseguimos não sentir mais a dor ou não senti-la em sua total intensidade. Ficou tão normal sentir dor que já não sente mais, né? Tá tão travado no corpo que não sente mais. Se as estratégias secundárias descritas acima
marcadas na tenra infância, forem as únicas reações padrão do cliente, então não poderá reagir de forma flexível e adequada às situações atuais. Esses padrões são como uma vestimenta que se tornou estreita e apertada. Agora, na idade adulta, o cliente tem à sua disposição uma multiplicidade de outras estratégias, encontrando-se em condição de moldar a sua vida de forma independente e autônoma. Basta vocês escolherem, né? Sobretudo, com a sua capacidade de pensar, pode refletir, ponderar e tomar conscientemente decisões objetivas. Durante a sessão terapêutica, pode-se ter sempre em mente as perguntas: onde o cliente aprendeu esse comportamento? Então, são perguntas que a gente fala inconscientemente para nós mesmos, né? Ou fala para o cliente: onde você aprendeu esse comportamento? Em que situação esse sintoma pode se adequar, né? Então, é como se fosse assim, ó, o cliente vem com uma doença, tá? Ou um sintoma. Nossa, eu tenho tique, né? Eu tenho tique. Tá, você lembra quando iniciou esse tique? Então, a clareza que o cliente traz quando iniciou o tique, ou quando iniciou a dor de estômago, ou quando iniciou a dor no joelho, aí a gente vai trazendo para consciência de que algo ali foi um gatilho que iniciou a dor, a doença, ou o que for que seja, tá? E aí a gente vai buscar aí e faz os movimentos necessários. Em que situação esse tipo de processo foi adequado ou útil? Portanto, onde faz sentido que o cliente se comporte e sinta dessa maneira? Se partirmos do princípio de que os sintomas refletem uma vivência bem precisa, que não é a vivência atual do cliente, mas que pertence a uma outra época, então podemos supor que os sintomas correspondem à extensão e intensidade da situação passada. Podemos observar que a reação é tanto mais violenta quanto mais próxima estiver da situação original da história familiar. A vivência do pai na guerra é, por exemplo, mais próxima do bisavô ou tio. Da mesma forma, os sintomas do cliente são mais intensos quanto mais intensos os acontecimentos tiverem sido, tá? Então, lembra da live passada que a gente trouxe à tona que a cliente foi lá, né? A Úrsula estava atendendo essa cliente e que a cliente estava sentindo dores, né? E abusos e tudo mais. E aí vinha de que o pai, né, ela estava sentindo as dores das pessoas que foram massacradas na guerra, tá? Então, tem muita coisa que se liga, tá? Se a reação física se mostrar como um ataque de pânico, então vamos procurar no sistema por uma situação na qual um ataque de pânico tenha sido totalmente adequado. Então, na verdade, se você tem síndrome do pânico, quem na sua família teve síndrome do pânico? O que aconteceu? Quais foram as tragédias, né? Então, tudo isso na anamnese a gente faz um levantamento para que a gente possa trabalhar durante a sessão, tá? Por exemplo, se o pai na guerra precisava entregar mensagens nas trincheiras do fronte ou estava encurralado e teve que ver a morte de seus companheiros, tá? Então, assim, dá um pânico, né? Se você tiver que ver a morte dos seus companheiros na guerra, você não fica em pânico? Então, aí, a filha olha para isso e tem a síndrome do pânico. E aonde que tá ligado? Tá ligado ao pai que estava na guerra, que viu os companheiros sendo mortos, ficou em pânico. Então, o sentimento na verdade é dela? Ou verdade, o sentimento que ela tá, né, a sensação de pânico que ela tá vivendo hoje é referente ao que o pai passou na guerra?
né? E aí, na constelação, a gente consegue ver tudo isso e fazer os movimentos para ela se libertar de tudo isso, porque ela pode escolher diferente, não precisa ficar preso ao pai e as sensações, né, daquela época. Se o sintoma for uma exaustão repentina e profunda e a sensação de não poder mais respirar e não se movimentar, então surge a pergunta: quem no sistema familiar viveu esses estados físicos e sob que circunstâncias os sintomas podem ser entendidos como reações? Possivelmente, uma pessoa próxima ao cliente estava fugindo de tropas inimigas e contraiu pneumonia. Olha só. Vamos lá. Boa noite, Geila, Kiara, pessoal da Branding. Tem uma perguntinha aqui, Fer. E quando não sabemos a origem, Paty? Então, Fer, é o seguinte. Quando não sabemos a origem, porque assim, em toda sessão, tá? A gente faz uma anamnese, tá? Então, a gente vai buscando todos os detalhes possíveis que você tenha clareza para me falar, tá? Muitas vezes tem coisas que vão estar preso nos seus avós, bisavós, que você não tem clareza. Então nós começamos o movimento pelos pais. E quando a gente está movimentando a constelação, vem alguma informação de que tá ligado. E aí a gente coloca a energia dos avós ou dos bisavós, tá? Então é como... O que acontece? Você vai vir para uma sessão de constelação, deixa eu só marcar aqui para mim não me perder na leitura. Você vai vir para uma sessão de constelação, então você vai trazer o sintoma que você tá? Ou a situação que você tá vivendo, ou profissional, ou relacionamento, enfim. Você vai me trazer a questão que você tá, ou você tá patinando, ou você não tá saindo do lugar, alguma questão, tá? Olha, eu quero ver essa questão. E aí, você traz a situação que você está vivendo, a gente vai colocar as informações dos pais, as suas, vamos ver se está preso lá na infância ou se está preso aqui nos seus primeiros setênios, entendeu? E aí a gente pode colocar mais energias aí dos avós, bisavós para ver aonde está preso tudo isso, tá? Não necessariamente você tem que saber a origem de tudo, tá? Muitas coisas vêm à tona, tá? Dentro da sessão de constelação, tá? Ou muitas coisas vêm à tona, como a sessão de constelação fica reverberando por anos aí, muitas coisas vão vir à tona depois. Por quê? Porque são questões que você mesmo vai trazer para a consciência e que você talvez possa perguntar para o seu pai ou para sua mãe e eles saibam te orientar e te informar o que aconteceu. Não que isso vá fazer diferença dentro da constelação, tá? Mas talvez é algo que você realmente deseja saber para ter mais clareza sobre isso, tá? Deixei claro? Conseguiu captar com essa explicação? É porque assim, né, tem várias pessoas que falam assim, me contam detalhadamente por que eu resolvi ler o livro quando fecho os olhos eu vejo você. Por quê? Eu tô tendo muito feedback de pessoas que estão acompanhando todas as lives, tá? Porque eu tô seguindo a sequência do livro e cada sequência eu vou parando e explicando um pedacinho. Porque como que é explicar uma constelação familiar? Você tem que vivenciar. Cada constelação é uma constelação. Tem constelações lindíssimas que a gente acessa coisas que até eu me surpreendo, entende? Então, como explicar uma constelação familiar? A pessoa que faz a constelação familiar, ela pode dizer para você o que ela acessou, até onde que ela conseguiu ir. Mas eu, como terapeuta, eu expor uma sessão de constelação familiar aqui, eu não posso fazer isso, né? Até antiético. Então, como explicar uma sessão de constelação familiar? Por isso que eu resolvi ler esse livro, que é um livro bem mais fácil da gente entender, dá mais clareza pra gente, entendeu? E a cada partezinha, eu vou parando e explicando um pouquinho para trazer mais clareza e mais consciência pra vida de vocês, tá?
Então, assim, se você surgiu perguntinhas aí, surgiu dúvidas, pode perguntar, tá, Fer? E todo mundo aqui, gente, tá? Eu até gosto que quando surge, dependendo do decorrer aqui do livro, quando surgem perguntas, né, façam aqui para trazer mais clareza para a vida de vocês, tá? Eu tô recebendo bastante feedbacks de pessoas que estão falando, Patrícia, olha, com a leitura desse livro, eu tô tendo tanta consciência de coisas que andam preso na minha vida que eu não tinha antes. Eu tive clareza de alguns assuntos que eu não tinha até então, né? Então, assim, a leitura do livro com a minha explicação já é uma constelação, tá? Não necessariamente com representantes, com isso, mas à medida em que eu vou lendo e trazendo clareza para vocês, vocês já vão caindo muitas fichas aí, trazendo para consciência. O que é a constelação? Trazer mais consciência para sua vida. Quando as coisas que estão lá escondidinhas no inconsciente vêm para a consciência, plim, entendeu? Muitas coisas já se resolvem, tá? Agora, aqueles fatos mais profundos, vamos se dizer assim, mais traumáticos, de coisas que realmente foram bem pesadas aí na tenra infância, só com a leitura e com a explicação com a clareza, pode ser que não se resolva, tá? Aí, no caso, teria que marcar mesmo uma sessão de constelação pra gente ver detalhe por detalhe, profundamente, pra, né, se libertar de tudo isso, tá bom? Maravilha. Ô Fer, se por acaso você não assistiu as lives passadas, tá? A primeira live foi muito legal porque eu tô explicando como que ia ser as próximas lives, tá? E também eu falo sobre as leis sistêmicas, eu dou bastante clareza de várias questões, tá? E para iniciar as lives. Então, se for leve aí para você, tá? Veja desde o início, continue aqui com a gente, tá? E faça suas perguntinhas, mas veja desde o início para que você tenha uma sequência aí, tá? E aí, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Também encontramos nas clientes as reações físicas e psíquicas pela vivência de um abuso, mesmo que não tenha tido essa experiência em suas próprias biografias. Existe uma mescla de medo, culpa, raiva e nojo frequentemente ligada a difusos estados físicos e problemas no relacionamento. Se formos procurar no sistema por padrões que combinam, frequentemente encontramos uma mulher na família, a mãe, a tia ou a avó que foi vítima de um ato violento, entendeu? Então assim, muitas vezes a gente tem a sensação e as reações de que a gente tivesse sofrido algum abuso. E não necessariamente a gente sofreu, mas a gente tá repetindo alguns padrões, tá? A gente tá preso a alguns padrões da mamãe que sofreu abuso na infância ou na adolescência, da tia, da avó, entende? Então, muitas vezes a gente fica leal às mulheres do sistema e é como que se os nossos relacionamentos não dessem certo, porque por amor a essas mulheres do sistema que foram abusadas, eu não tenho que dar certo no meu relacionamento, porque eu tenho nojo do meu namorado, do meu marido, e eu não tenho que dar certo, entende? Então, muitas vezes, pessoas que têm problemas nos relacionamentos estão muito leais às mulheres do sistema que sofreram abusos e, né, enfim, por amor a elas, vocês, né, na verdade, tem uma repetição aí, e aí é como se, por amor eu me ligo a essas mulheres, então eu não tenho que dar certo no relacionamento, tá? Então tem várias questões, gente. A gente tem que ver também no individual, porque uma coisa que tá escrita aqui no livro e vários exemplos que ela dá aqui do livro também, serviu para essa cliente específica.
Muitas coisas se repetem em muitos sistemas, em muitas mulheres, em muitos homens, em várias coisas, sim. Muitas coisas se repetem na infância, independente se é homem, se é mulher, sim. Mas cada ser é um ser único, tá? Então, nós temos que ver isso também no individual, tá? Cada um. Tá? Interessante para os processos de transformação desejados é, entretanto, a pergunta quando o cliente não protege a si mesmo, mas se expõe a situações que o levaram a adotar e conversar e conservar essas estratégias de proteção conscientemente. E muitas vezes, tá, pessoal, essa questão do abuso, tá, teve algumas clientes clientes obesas, tá? E muitas vezes não é uma regra, mas está preso também. A obesidade é como se a pessoa na infância tivesse sido abusada, tá? Então ela cresce com aquele trauma e na idade adulta ela vira obesa para ninguém se aproximar dela, para ninguém ter interesse por ela. Então ela fica obesa. É como se fosse uma fuga, né? Mas para se proteger de pessoas chegarem nela. Então, eu viro obesa, então ninguém vai me querer, tá? Não é uma regra. Pode ser que essa pessoa obesa não tenha sofrido abuso durante a infância, mas tá leal a essas mulheres, tá? Do sistema. Então, por amor a essas mulheres do sistema, eu viro obesa para ninguém me querer. Nem mesmo o meu marido, nem mesmo o meu namorado, enfim, tá? Como pode melhorar, né? Existe e tem bastante, tá? Geralmente, ele evitou essa situação inconscientemente até agora e por isso tem pouca experiência sobre o que realmente vai acontecer se ele se confrontar com isso. Para o reencontro com situações difíceis e as reações físicas e sentimentos ligados a isso, é de grande utilidade ter à disposição padrões de relaxamento aos quais o cliente pode recorrer facilmente, a qualquer momento. Então, o cliente estará mais disposto a entrar numa situação considerada perigosa e, se puder, recorrer às estratégias seguras e confiáveis. Então, é o seguinte, aí eu volto a falar, tá? Sobre o que a gente iniciou essa live falando, né? De pessoas que eu recebi no WhatsApp, uma pessoa que perguntou se em uma sessão de constelação ela resolveria todos os problemas da vida dela, tá? Depende do quanto você se entrega, tá? Tem pessoas que chegam muito tímidas, né? Com um ponto de vista de que, né? Eu, como terapeuta, não tenho julgamento de nada, gente. De nada. E nenhum terapeuta deveria ter ponto de vista ou julgamentos com relação a qualquer coisa, tá? Porque tudo a gente olha com carinho. Tudo a gente olha para poder ser contribuição na vida de vocês, entendeu? Então, depende de como você chega e como você se permite, vai resolver as questões da sua vida, entende? Então, quando o trauma é muito grave, eu percebo, por isso que eu baixo todas as barreiras, entro com os processos antes, tá? Entro com processos de respiração para relaxar o cliente, para o cliente conseguir falar, conseguir colocar para fora tudo que ele precisa colocar, tá? Senão eu não consigo mexer, tá? Então, quando a gente faz o processo de relaxamento para o cliente colocar para fora tudo que ele precisa, ele vai alcançar mais possibilidades na vida dele, com certeza, tá? Quando você fala mais, quando você se entrega e você não tem vergonha nenhuma de falar, sim, na infância eu fui abusada, né? Ou na infância meu tio abusou de mim, meu primo abusou de mim, meu pai abusou de mim, tá? Sofri vários traumas, várias tragédias. Quando você solta tudo, a gente tem flexibilidade em trabalhar mais, tá? Agora, depende do cliente,
Se o cliente vem travado, a gente consegue fazer bastante coisa? Consegue, mas até onde o cliente permite, tá? Então, continuando aqui, o que acontece se você expirar profundamente? Sobretudo, a terapia comportamental e a teoria do aprendizado acentuam o fato de que nenhum organismo se encontra em condições de ceder simultaneamente às duas tendências contraditórias. Se o cliente provoca através de sua respiração um relaxamento físico, não será possível para ele permanecer em tensão, tá? Então, o cliente chega tenso, a gente faz alguns processos de relaxamento para poder o cliente soltar mais, né? Relaxar mais e se entregar mais à sessão, tá? Boa noite, Fer, Valéria, Pamela, Flávia. Oh, tudo bem? Boa noite, lindezas. Como a expiração tem como efeito tal relaxamento, um dos primeiros exercícios para o cliente será sempre dirigir a atenção à sua respiração. Desde o início, ou seja, já durante a conversa sobre o sintoma, pergunto sempre: como você está respirando no momento? Ou como a sua respiração se altera enquanto está contando isso? A gente percebe nitidamente quando o cliente está contando que, tá? Os sentimentos do cliente muda, tá? Por um lado, o terapeuta pode esclarecer ao cliente as conexões entre a respiração, sentimentos e pensamentos. Por outro lado, o cliente passa pela experiência de que pode mudar consideravelmente o seu estado em poucos segundos, respirando profundamente uma ou mais vezes. Esse novo padrão pode ser útil mais tarde durante as constelações, quando o terapeuta o conduz em situações que evocam nele reações semelhantes àquelas situações originais em que aprendeu padrões de respirações limitante. Aqueles casos, né? A pessoa está respirando, mas por muitas vezes tem que segurar a respiração, fica tensionado, né? Então, muitas vezes segue lá da infância. Se o cliente inspira pouco ar, é encorajado a inspirar de forma mais consciente e mais forte. Como efeito, ele se sente mais forte, mais cheio de energia e endireita o corpo. Contudo, quase sempre os meus clientes, a Úrsula falando, tá? Não se encontram em condições de relaxar o suficiente. Aqui faz sentido acentuar a expiração, pois o corpo respira automaticamente. Justamente as pessoas tensas têm uma agradável sensação quando expiram profundamente um par de vezes. Desse modo, se provoca um inspirar profundo e a respiração toda se aprofunda. Em alguns clientes, esses pequenos exercícios já soltam sentimentos reprimidos e eles começam a chorar, gente. Presta atenção como a respiração é fantástica. A respiração salva vidas, gente. E realmente, eu tive um caso que na respiração o cliente já começou a chorar. Por quê? Porque nunca respirou direito, porque nunca se permitiu fazer uma respiração correta, profunda. Geralmente são vividos como benéficos e se sentem bem. Para outros é difícil expirar profundamente porque não estão acostumados ou ligam a sentimentos e pensamentos desagradáveis. Ficam irritados, hesitantes e quase não ousam aprofundar a respiração. Salva e como salva? Salva vidas. Para possibilitar ao cliente ter uma expiração mais profunda, o terapeuta pode servir de modelo expirando com ele. Normalmente eu faço a respiração junto com o cliente, tá? Principalmente para incentivar ele a fazer certinho também, tá? Mas um pouco mais alto para que ele não ouça a sua própria respiração, mas apenas a do terapeuta. Como é para você se expirar profundamente? O terapeuta expira audivelmente, talvez com um suspiro. Como você se sente? É a pergunta que a gente sempre faz, tá? Depois, como você se sente depois que você respirou, tá? Eu sou prova
disso, acalma a alma e a ansiedade. Verdade. Ótimo, viu? Sua colocação aqui, que muito bem, é isso aí. Acalma a alma e a ansiedade. Lindo, é isso aí. Se o terapeuta formula a pergunta de modo neutro, focando sua observação na mudança, sem esperar necessariamente por uma melhora no estado, então o cliente também poderá descrever sentimentos desagradáveis, como vergonha ou insegurança. Alguns clientes não estão acostumados a perceber e tampouco a mostrar os sentimentos que emergem durante a respiração profunda, especialmente perante uma pessoa estranha. Por isso que muitos clientes, muitas pessoas não conseguem se entregar, porque o primeiro momento, né, o primeiro contato que está tendo com o terapeuta é um pouco mais desafiador entregar tudo que precisa ser entregue, né, para a gente se aprofundar mais. Por isso que muitas vezes pode ser que uma sessão posterior vai fazer total diferença na vida, tá, do cliente, na sua vida, tá? Nesse caso, procuro, através de uma maneira bem discreta, não incomodar o cliente em seu processo, para que sinta que não está sendo observado. Eu olho para baixo e fecho os olhos por alguns momentos, também como um sinal para o cliente fazer o mesmo, se lhe for agradável. Se o cliente tiver dificuldade em perceber ou descrever a sua respiração, pode ser útil ele colocar uma mão no coração e talvez a outra no abdômen. Isso ajuda muito, tá, gente? Porque é como se você se sentisse mais seguro, tá? Colocando a mão no coração. Isso ajuda a constatar e denominar facilmente as diferenças. O terapeuta pode dizer ao cliente: você sente como o tórax se levanta e abaixa? Sinta a mão que pode sentir mais movimento. Você respira mais em cima ou embaixo? E para experimentar um pouco, como é quando você só respira para dentro do tórax? O terapeuta acompanha o ritmo respiratório do cliente, colocando ambas as mãos no seu próprio corpo. Como é quando respira somente para dentro do abdômen? O terapeuta pode retomar esses pequenos exercícios de percepção no final da sessão e sugerir como dever de casa para o cliente. A respiração do terapeuta é um exemplo da respiração do cliente. Algumas escolas de terapia aconselham bem concretamente os terapeutas a se ajustarem aos clientes através de sua postura física e respiração, para, estando em sintonia com o cliente, receber informações sobre o seu estado. Em todo caso, é uma experiência interessante. Como o terapeuta se percebe fisicamente se fizer isso, e quais os impulsos de transformações que afloram nele. E quando respira profundamente e relaxa fisicamente, como o cliente reage a isso. Tensões físicas e exercícios de relaxamento. Tensões físicas, principalmente as crônicas, são sentidas como desagradáveis, limitam a capacidade de reagir e desfrutar. Frequentemente são doloridas e levam, através da tentativa do corpo para compensá-las, as maiorias tensões e dores. Se são crônicas, resistem ao controle consciente e a qualquer tentativa de mudança. Quando as tensões são crônicas, a autossabotagem é maior ainda, tá? Porque é como se o corpo se acostumasse a sentir aquela dor, sabe? E aí você se sabota para se ver livre daquilo lá, tá? O treinamento de relaxamento, de acordo com Jacobson, representa um método comprovado para o relaxamento muscular progressivo. Trata-se de um programa muito bem estruturado e abrangente, através do qual o praticante contrai sistematicamente todas as regiões do corpo, relaxando os músculos posteriormente.
O efeito se baseia na diferença entre os dois estados. Após um fortalecimento da tensão, o relaxamento pode ser sentido de forma mais evidente, surgindo um relaxamento muscular profundo que pode ser medido objetivamente e também percebido subjetivamente como um bem-estar. Pesquisas científicas comprovam que, usando esses exercícios de relaxamento, diferentes funções do corpo podem ser mudadas imediatamente através de um treinamento intensivo, persistindo por um longo tempo. As frequências do pulso e a pressão abaixam a respiração, atenuam e a condutibilidade da pele diminui. Essa técnica de relaxamento é usada na terapia comportamental, nas desensibilizações sistemáticas, ou seja, no confronto com as imagens, conteúdos ou objetos que provocam medo. A experiência confirma que o medo e o relaxamento não representam estímulos compatíveis. Se o cliente estiver relaxado, não pode sentir medo, e é verdade, gente. Se estiver em condições de se colocar num estado relaxado através das técnicas adquiridas, também em uma situação tensa ou difícil, estará apto a bloquear e controlar seus sentimentos de ansiedade. Se o cliente tiver como tema suas tensões físicas, ou se elas estiverem em primeiro plano, de forma clara para mim, conduzo ao lado da observação e mudanças da respiração pequenas sequências do programa de relaxamento. Ele terá experiências com o efeito imediato do relaxamento e ficará mais motivado a continuar usando essa técnica sozinho. Receberá um modelo que explica a técnica e instruções suficientes para os exercícios que continuará praticando em casa. Então, é óbvio que potencialização da terapia, se você fizer, eu falo que o poder de casa, para empoderar vocês cada vez mais. O treinamento pode ser estendido para muitas sessões. Os princípios básicos podem ser transmitidos em poucos minutos. O exercício compõe-se de uma concentração de todos os músculos do corpo. Como introdução, escolho as mãos e braços para uma parte do corpo do cliente que mostra uma tensão evidente. Por exemplo, se tem como padrão levantar os ombros para cima de forma que retoma espontaneamente essa postura, apesar de lhe pedir para se soltar, eu pergunto: o que acontece se você inspirar agora e contrair ainda mais fortemente os seus ombros? Tá? Porque os ombros estavam contraídos e a gente entra com essa pergunta: como seria, contrair ainda mais esses ombros? Conserve a contração e continue a respirar. Se você quiser e for suficiente, expire e solte novamente. Acompanho essa sequência através da minha própria concentração, expirando alto e claramente. Depois disso, vem uma fase curta de autoobservação. Como você sente agora o seu corpo? O que mudou? O que ficou igual? E para apoiar o relaxamento e estabelecer o padrão de se soltar repetidamente, eu digo: e quando expirar agora, solte cada vez mais um pouco o seu ombro em cada expiração. Se o cliente tiver tido uma boa experiência através do pequeno exercício, mostro-lhe a aplicação para o corpo inteiro. Faço o exercício com ele e dou-lhe as instruções. Expire profundamente, pequena pausa. E quando inspirar, contraia seus punhos, braços, ombros, costas, abdômen, nádegas, perna. Firme os pés no chão. Coloque tensão no pescoço, nuca, rosto, boca, testa, olhos. Continue respirando e, se quiser mais, continue contraindo enquanto estiver bom para você. Essa sequência dura aproximadamente 10 a 20 segundos. Se percebo um pequeno impulso do cliente ou eu mesma experimentei tensões suficientes, expiro alto. Quando respirar profundamente, solte novamente. Fico de olhos meio fechados ainda por um tempo, para que o cliente possa continuar recolhido em si.
Ao continuar respirando, observe como se sente fisicamente. Então, gente, tudo isso é um processo que ela vai fazendo com a respiração, tá? E o relaxamento, que normalmente a gente faz, caso necessário, aqui também dentro das constelações, tá? Finalmente, e toda vez que expirar, solte um pouco mais. Posso ainda acompanhar o cliente em sua respiração, mais algumas vezes, solicitando a cada respiração para ele soltar o seu corpo um pouco mais, ou deixe o seu corpo ficar mais um pouco pesado. O processo de soltar-se e de relaxamento pode ser apoiado se ele disser sim internamente toda vez que expirar. Ele pode fazer parte ou todos os exercícios entre as sessões como tarefa. Se existir um músculo que dói, sugiro que faça e repita o exercício nessa área toda vez que isso lhe fizer bem, tá? Então, exercício, aonde dói, você vai focar o exercício de respiração. Lembra nas primeiras lives que a gente iniciou, que eu fiz um processo de respiração, de você, né, inspirar, imaginando que suas células estejam, né, se envolvendo de amor, de prosperidade, e na expiração eliminando todas as toxinas. Então é todo um processo que a gente utiliza, tá? E aonde dói, a gente foca mais a inspiração, e quando expira, você imagina eliminando toda aquela dor e tudo mais, tá? O relaxamento tem um efeito no corpo todo, mesmo que apenas uma parte do corpo seja contraída e relaxada. O cliente pode, por exemplo, cerrar um dos punhos e soltá-lo novamente, o que provoca um relaxamento no braço inteiro e mais. Ele pode realizar os exercícios em qualquer lugar, no metrô, na escrivaninha, em conversas, na natureza. Demonstro que enquanto estou conversando com ele, contraio minhas pernas, nádegas e abdômen e solto novamente, sem que possa ser vista uma mudança que dê na vista, tá? Então você pode fazer esse processo de respiração aonde você estiver. Ninguém vai perceber que você está fazendo esse processo, tá? Percepção física e constelações. A percepção física nos dá indicações exatas sobre a qualidade das dinâmicas e relações do cliente, principalmente se ele ainda tem pouca experiência com terapias e não conhece a técnica das constelações. É importante introduzir o trabalho passo a passo. Justamente, os clientes medrosos podem ficar facilmente inseguros, e como fica, através das intervenções que não forem explicadas, sintomas físicos repentinos e sentimentos fortes. Mais um fato de eu ter iniciado essa série de lives aí, tá? Para explicar as constelações familiares, porque o que mais tem é pessoas inseguras aí e com medo do que possa vir a acontecer numa constelação familiar. Gente, eu não mordo, tá? Eu não grito, eu não faço, eu não... né? Enfim. Como pode melhorar o que mais é possível, universo? É só uma terapia, tá, gente? Por isso, faço uma pequena introdução no começo com exercícios relativos a uma dinâmica simples. Vou sugerir alguns exercícios e você vai observar como vai se sentir com isso. Se o cliente concordar, eu digo, coloque-se na sua imagem interna perante o seu pai e olhe para ele. Ou coloco 2 folhas de papel, uma em frente à outra, e solicito ao cliente se posicionar em seu lugar. Depois de uns instantes, quando o cliente se encontrou na imagem, pergunto, como você se sente aí? São perguntas. A constelação é sempre baseada através de perguntas, tá? De movimentos, de frases, tá? Qual é a distância? O importante é que o cliente encontre o lugar em que possa perceber e suportar suas ressonâncias físicas em relação à imagem. Se a proximidade, causar um sintoma físico forte e desagradável, a pergunta pode ser: como é para você se afastar um pouco, tá? Você precisa dar quantos passos para trás para que a distância seja certa e confortável para você?
Ou qual a distância que você deve ter para que esteja bem consigo mesmo e ao mesmo tempo possa ver o seu pai, imaginar o seu pai, né? Se o terapeuta fizer suas intervenções lentamente, terá tempo para observar de maneira bem específica como o cliente está reagindo. Com isso, pode determinar a velocidade e a medida certa para interceptar uma reação exagerada e transmitir ao cliente a sensação de que está bem acolhido. Se o cliente tem uma conexão com essa primeira pessoa, está firme e respirando bem, podemos ampliar a constelação com a próxima pessoa, entendeu? Então a gente vai no tempo do cliente. Se o cliente se abre totalmente, a gente aprofunda mais. Se o cliente está inseguro, a gente vai no tempo dele, tá? O que acontece se você colocar a mãe do lado do pai? Como antes, a atenção será dirigida a qualquer mudança que o cliente sentir fisicamente. O terapeuta pode perguntar em cada mudança na imagem por alguns parâmetros físicos que o próprio cliente pode perceber e diferenciar. Como está a sua respiração, a batida do coração, a tensão física? Se o cliente está de pé perante uma pessoa imaginada, você também poderá observar a sua postura física numa posição de pé. A gente observa tudo, tá, gente? A linguagem do corpo. Para que o cliente possa perceber bem como se sente de pé no chão e para que possa ficar mais estável de modo geral, peço que ele tire os sapatos no início da sessão. Saltos altos ou sapatos apertados mudam a postura e a tensão do cliente, verdade. Eu prefiro também que faça de pé no chão. Por isso, algumas vezes nos grupos, peço aos participantes para tirarem os sapatos para possibilitar uma postura relaxada e apoiar dessa forma uma percepção mais completa. Vamos ficar por aqui hoje com essa leitura. Tô vendo que tá entrando bastante gente nova aí, tá? Se vocês não tiverem tendo clareza do que né, tá acontecendo nas lives, é a leitura do livro da Úrsula Frank, Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você, tá? Para desmistificar aí várias questões sobre as constelações familiares sistêmicas, tá bom? Combinado? Então eu aconselho, oriento vocês a ver desde a primeira live, se for leve para vocês. Na primeira live eu explico tudinho, certinho, tá? Uma live bem legal, bem explicativa do que vai acontecer no decorrer, tá? E aí, né, desde a primeira live você pega aí desde o início do livro e todos os processos, as explicações que eu dou no decorrer das lives da leitura desse livro fantástico, tá? Gratidão a todos vocês que estiveram ao vivo comigo, gratidão a todos vocês que vão assistir essa live em algum outro momento, ou no meu Facebook, aqui no Instagram, no nosso canal lá no Empodera Coaching com Patrícia Cotrim no YouTube. Se por acaso você não for inscrito lá no meu canal, vai lá, se inscreva para mim, para minha equipe. Tá trazendo cada vez mais aí conteúdos de valor para que transforme aí, né, caso você escolha a sua vida, né, para que se abra aí infinitas possibilidades para a vida de vocês. As lives, todas as lives ficam, né, gravadas lá no YouTube e também tem vários outros vídeos aí com conteúdos maravilhosos. Combinado? Se for leve para vocês, compartilhe essa live, compartilhe aí os vídeos com outras pessoas, talvez faça muito sentido também na vida dessas pessoas e, né, como pode melhorar o que mais é possível, né, possa ser aí que abra infinitas possibilidades na vida de outras pessoas também. Então, se for leve, compartilhe a live, os vídeos com outras pessoas que vocês gostam e que gostariam aí de, né, que escolhessem diferente. Gratidão. Amanhã a gente se vê 6h30, às 18h30 aqui novamente, tá bom? Para mais um pouquinho aí da leitura desse livro fantástico. Beijo, beijo e até amanhã. Tchau, tchau.